que eu vejo, né, a questão dos transgêneros e uma questão que é muito confundida. Depois a doutora Heloísa me diga se eu estou errada. Mas, enfim, a pessoa transgênero, pelo que nós vemos, é aquela que nasce, né, em um corpo, por exemplo, eu, Lisiane, nasci como mulher num corpo feminino, com órgãos genitais femininos. No entanto, eu não me identifico com o sexo feminino. E aí, no decorrer da sua vida, né, a pessoa começa a não se identificar, e aí acontece de, às vezes, querer fazer alterações físicas, alteração de sexo, e hoje se consegue também o nome social, fazer alteração, enfim, essa não identificação. Tentando aí falar de uma forma bem simples. E eu vejo que isso é muito confundido com a escolha da sexualidade. Ou seja, o transgênero ele pode ser heterossexual, ele pode ser o que quiser. A sexualidade não necessariamente tem a ver com a forma que você se identifica com o seu corpo, né? Então, assim, eu posso não me identificar com um corpo de mulher e gostar de me relacionar com mulheres. Eu posso gostar de me relacionar com homens, independente da forma com que eu me vejo. Então, estou tentando aqui falar de uma forma mais simples, para que seja de abrangência de todos. E aí, claro, a doutora Heloísa também me corrija se eu estiver errada. E no decorrer do programa, vai nos explicando com mais detalhes como que isso é visto, quais são as dificuldades, principalmente aí no mercado de trabalho, na proteção social, enfim, em todo o viés que a gente tem aí esse tema polêmico e as dificuldades, violência também que os transgêneros sofrem. E é isso, basicamente é isso. Vou parar de falar aqui, vou passar a palavra para a doutora Natasha, também das boas-vindas e iniciarmos o programa. Boa noite a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos quem acaba assistindo depois do programa. Boa noite, doutora Lisiane, boa noite, doutora Heloísa Pancotti. É uma alegria estar aqui com vocês para debater esse tema tão necessário e tão pertinente nos dias atuais. Um tema que ainda é pouco debatido, mas abrange uma camada da população que está precisando do debate da proteção social e da cobertura previdenciária. E aqui, antes de iniciarmos, estava falando, Heloísa Pancotti trouxe um pouco das informações que há poucos dados oficiais sobre a população transgênero no Brasil e outros dados relacionados a essa camada. E, efetivamente, quando nós fomos fazer a pesquisa inicial de algumas informações sobre essa temática, nós encontramos dados principalmente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é uma associação que não é acadêmica e que está buscando dados para embasar as políticas sociais, pois só a partir desses dados e números é que se consegue se organizar qual será a proteção, quais são as políticas públicas que serão direcionadas para essa população. Através do dado dessa associação, o que eles vislumbraram é que era em 2020, ou seja, recentemente, nós tivemos cerca de 184 assassinatos de pessoas transgêneras. Então, o Brasil hoje tem um número muito alto de assassinato quanto a essa camada da população, seguindo um ranking somente atrás dos Estados Unidos e México. E essa mesma associação, ela apurou que 2% da população hoje se identifica como transgênero ou não binária. E a Unesp também, um dos dados, em uma pesquisa, apurou um dado próximo a isso. Isso repercute em aproximadamente 3 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, uma camada ainda pequena, mas que precisa de proteção social. Além disso, a gente vem verificando que nos últimos anos a proteção social e o debate dessa temática vem sido aos poucos cada vez mais aprofundado, mais debatido, ainda que minimamente. Em 2018 a gente começa a ter uma proteção social um pouquinho maior no sistema de saúde para os transgêneros, incluindo a questão das cirurgias, terapias, então começa a ser reconhecidos. Mas nós temos um problema muito sistemático na questão da cobertura, na dignidade do trabalho dessa camada da população. Os transgêneros hoje se vislumbra através de dados da ANTRA, que é essa Associação
Nacional de Transgêneros e Travestis, que 90% desta população acaba trabalhando no mercado da prostituição, devido aos preconceitos, à falta de qualificação, à exclusão familiar, à exclusão escolar. Então, através dos reflexos dessa situação, acabam sendo marginalizados no mercado de trabalho e muitas vezes ficando, então, sem a contribuição previdenciária que vai repercutir lá na frente. Então, temos uma situação que precisa ser debatida como um todo da proteção social dos transgêneros. E um dado que chamou muita atenção é quanto à expectativa de vida. É divulgado que a expectativa de vida dos transgêneros é de 35 anos de idade, ou seja, uma expectativa de vida média muito baixa. Então, nós vemos dentro desse cenário a importância desse debate. Então, fique conosco, que será aprofundado pela doutora Heloísa Pancotti, nos ensinando muito sobre essa temática e fazendo boas reflexões sobre o tema. Passo a palavra à doutora Lisiane. Muito bem, doutora. Obrigada, doutora Natasha. Boa noite aí. Bom, agora então eu vou chamar o nosso primeiro bloco, que se chama Carreira e Desafios. Bom, doutora Heloísa, no início do programa eu falei brevemente como funcionam aí nossos blocos, e esse bloco a gente gostaria que a doutora contasse um pouco assim da sua história profissional, de todos os pontos que julga importante, principalmente a sua carreira como mulher na advocacia previdenciária, ou também o início da sua história, enfim, tudo que a doutora julgar importante, compartilhar um pouquinho conosco para a gente lhe conhecer melhor. Eu sei que a doutora é advogada, mestre em Direito, e acho que doutoranda também, escritora, né, como eu comentei do livro inicialmente. Então conta para nós, compartilha conosco um pouquinho da sua história profissional e seus desafios como mulher. Boa noite, doutora Natasha, doutora Lisiane. Eu agradeço o convite que vocês formularam, com muita gentileza, para que eu estivesse hoje aqui conversando com vocês. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha carreira, começando por dizer como ela se deu, né? Eu me formei em 1997, me graduei numa universidade aqui da minha região, a Unitoledo, que é bem conhecida aqui no interior do estado de São Paulo. Fiz uma especialização logo em seguida, e depois eu, como toda mulher, né, precisei fazer uma pausa na minha carreira, assim, como pesquisadora, e assumi um escritório para construir uma vida, né? Eu e meu marido passamos a atuar como advogados e estamos fazendo isso até hoje. O meu marido, eu fiquei mais centrada no escritório e o lar, né? Então criei minha família, nós solidificamos a nossa família, tive um filho, e solidificamos também o escritório. E eu fiz um gap aí de 17 anos de carreira, e foi quando eu decidi me inscrever para um programa de mestrado, porque eu tinha muita vontade de continuar minha carreira acadêmica, né? O meu marido já era doutor em Direito, ele é doutor pela PUC de São Paulo, foi orientado pelo professor Wagner Balera. E aí nós tínhamos que decidir. Meu marido já era professor, eu ainda não. Então, a gente precisava decidir qual dos dois, né, poderia se ausentar do lar para poder fazer a especialização, para poder levar adiante os estudos. E naquele momento eu optei por ficar em casa, cuidar da família. Então, esses são desafios que toda mulher enfrenta, né? Eu senti que o meu filho não tinha idade suficiente para eu conseguir conciliar as obrigações do escritório, mais as obrigações de casa, da família, e ainda mais a obrigação acadêmica.
E aí, em 2017, eu ingressei no programa de mestrado, já com projeto para fazer a pesquisa sobre transgêneros e Seguridade Social. Seguridade Social é a carreira que eu amo de paixão, é a carreira em que me permite um contato com o meu cliente. Eu não gosto da advocacia de formulário, eu não gosto da advocacia de petição. Até hoje, né? Eu tive uma guinada na minha carreira no início da pandemia, porque eu tinha um escritório há 18 anos, né? E eu decidi, assim, ingressar, me jogar num projeto novo, porque eu e meu marido, nós começamos a sentir que a gente deveria nos recolher um pouco mais. Era uma loucura a minha vida, um escritório muito grande, e aí nós decidimos que a gente se desligaria daquele escritório, continuaríamos a dar assistência até que os processos se extinguissem, né? Mas começamos um outro projeto. Aqui mesmo, assim, é um lugar tão pertinho da minha residência, eu vou a pé, sabe essa vida de interior, mais doméstica, e assim, eu tenho encontrado muito mais felicidade. E esse projeto é humanizado, que eu acho que é um debate também que cabe no direito previdenciário, porque os nossos clientes são frágeis, estão fragilizados, e eles precisam de um amparo no momento da conversa, no momento de saber, né, quais são esses seus direitos. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho, eu montei com muito carinho. Nosso escritório é um escritório que a gente está ampliando, mas a gente procura não perder de vista que eu mesma quero cuidar de cada detalhe. Claro, nós temos equipe, cada um tem sua função, mas o atendimento do cliente, se eu não fizer, meu marido faz, porque eu não abro mão desse contato humanizado e desse contato, mesmo com as consultas virtuais, eu faço questão de mostrar empatia, né? Procurar compreender as várias camadas aí do nosso segurado, né? E eu acho que isso é muito importante, especialmente porque a gente precisa incorporar no direito previdenciário as questões sociais, né? E isso sempre me preocupou, e isso sempre foi uma grande inspiração para pesquisar o direito previdenciário, né? E daí vem a pesquisa sobre transgêneros. Essa pesquisa veio do fato de que eu tinha um escritório já há muitos e muitos anos, e eu jamais tinha recebido um pedido de aposentadoria de uma pessoa trans. Comecei a me questionar. O que está acontecendo? Por que eu não recebo? Né? E foi essa curiosidade, essa necessidade investigativa que eu tenho buscado trazer para as minhas pesquisas, né? Hoje, na minha pesquisa de doutorado, eu estou procurando subverter, né? Todo mundo conhece o professor Sodero, né? Sodero pai. O professor Sodero, ele tem uma teoria de que o nosso sistema previdenciário ele é exclusivo e não inclusivo. E eu tenho buscado, né, provar essa teoria pela perspectiva de gênero. E eu tenho conseguido alguns pontos muito importantes em que existem fissuras, né, na legislação. E daí que vem a minha pesquisa também sobre limbos, que eu mantenho em parceria com o professor Marco Aurélio Serral Júnior. Tanto a pesquisa de transgêneros, tanto quanto a pesquisa sobre os diversos tipos de limbos previdenciários foram publicadas pela editora Juruá. Então, aqui, ó, no alto na telinha para vocês verem. E se alguém ficou interessado na pesquisa, a editora Juruá preparou para os ouvintes da Rede Previdência um cupom de desconto que vai dar direito a 20% de desconto no carrinho de compras no site da editora Juruá.
é só digitar o cupom de desconto aluno20, e aí você pode adquirir qualquer uma das minhas obras, né, com esse código promocional com desconto de 20%. Ótimo, muito obrigada, doutora. Eu gosto muito dessa parte do programa, assim, de ouvir mulheres fortes, e parabéns pela sua carreira. Realmente tem diversos pontos que a gente verifica aqui no Mulheres e Previdência que são comuns, né? Que é a questão da maternidade, a questão da casa, como a doutora mencionou, querer fazer tudo do seu jeito também, de cuidar, e principalmente eu compartilho do amor da doutora pelo atendimento. Também faço questão de atender o meu cliente presencialmente, justamente porque a gente está numa área que realmente precisa de empatia, a gente precisa sentir, e é um pessoal que está muito vulnerável, né? Então, obrigada por compartilhar um pouco da sua história, e meus parabéns pela sua história, muito bonita, e também obrigada pelo cupom de desconto para o pessoal que está aqui na Rede Previdência. Agora nós vamos, então, para o segundo bloco, vamos nos aprofundar mais na proteção social dos transgêneros. Então, eu vou chamar o segundo bloco, que ficamos denominado como proteção previdenciária dos transgêneros. Seguindo aqui e entrando assim, falar de previdência mais efetivamente, a parte mais técnica, e como eu coloquei sempre no início do programa, eu gosto de que seja uma maneira bem facilitada para a compreensão de todos. Então, eu trago aqui um questionamento para a doutora Heloísa, bem básico, assim, de como está a situação dos transgêneros perante a Previdência hoje, porque a gente vê que é algo que teve muitas mudanças. 2018, acredito eu, que teve essa liberação para fazer a alteração do nome social. A doutora Natasha comentou a questão de exigir ou não uma cirurgia para ser considerado transgênero. Como que está, doutora, assim, como que a doutora vê atualmente perante o INSS, seja administrativamente ou seja judicialmente? Porque realmente eu também nunca atendi uma pessoa que chegou ao escritório dizendo que era transgênero e que queria se aposentar. Então, isso acaba ficando muito afastado da nossa advocacia. Então, eu gostaria que a doutora, né, que já tem experiência na área, que é uma estudiosa do assunto, nos contasse como que está a situação previdenciária, a pessoa que é aposentada no INSS, como é que o INSS tem entendimento, não conseguiu, vai para o judiciário, quais são as diferenças, como que está a situação atual, assim, para a aposentadoria da pessoa transgênero, doutora? Então, em primeiro lugar, eu queria, se você me permite, fazer uma pequena introdução para que as pessoas tivessem uma visão um pouco mais científica acerca das pessoas trans, tá? Fique à vontade, doutora. Então, a gente precisa, porque tem um movimento ultraconservador que buscou um discurso que muito contaminado por uma moral religiosa, né? Que busca deslegitimar essas existências. Mas eu não procuro ver por esse viés, eu procuro viés científico. Então, eu vou trazer para vocês uma explicação médica, tá? Mas médica não no sentido de nós estarmos tratando de uma doença, porque a transgeneridade não é uma doença, é uma existência. Mas eu quero explicar o que está por trás disso, para que as pessoas possam compreender que não existe, não é uma ideologia de gênero. Aliás, isso é ridículo, isso é um termo que surgiu ali nos catecismos, lá do antigo. Depois ele mesmo depois mudou todo esse entendimento. Quando o Papa João Paulo II ainda era o Wojtyla, né? Ele fazia os catecismos, lançou um livro chamado Teologia do Corpo, e esse livro trouxe a fundação do que hoje se deturpou, né, chamar de ideologia de gênero. Isso não existe. O que existe é uma ciência, né, que diz que os marcadores, o gênero de uma pessoa, ele pode
ele pode ser atribuído por vários marcadores, tá? Porque o que existe? Biologicamente, o Homo sapiens, né? O mamífero Homo sapiens, ele poderia ser macho e fêmea. Beleza. Agora, o conceito do ser humano, existem gêneros. No nosso sistema social, nós buscamos dividir os gêneros em 2. E isso já está errado. E vou explicar por quê. Porque existem pessoas, entre o gênero masculino e o gênero feminino, existe cientificamente uma gama de outros gêneros que eles se repetem na natureza. E se eles se repetem na natureza, e se esses seres que têm essas características que se repetem na natureza não possuem nenhuma doença, né? Se são padrões naturais de nascimentos, isso precisa ser considerado como uma existência. Então, quer dizer que tem um espectro muito grande entre o masculino e o feminino, tá? O gênero masculino ou o gênero feminino, ele pode ser identificado por vários marcadores, entre eles, o formato dos genitais é só um dos marcadores. Existem outros, né? O formato dos órgãos reprodutores é um outro padrão que o cientista observa para determinar um gênero. Os cromossomos. Mas os cromossomos, quando a gente aprende ali que existe só o XX ou o XY, a gente está aprendendo muito básico, né? Se você pegar uma cadeia de DNA, quando você vai olhar esse alelo, tem XY e mais um monte de outras coisas, né? Que vão se repetindo na natureza. Um monte de outras repetições, que são padrões. Depois nós temos os hormônios, né? Os marcadores hormonais, os marcadores cromossomiais. Existem mulheres que têm perfis hormonais masculinos, né? Existem, e isso é um padrão que destoa. Esses marcadores estão destoando. E tem o marcador da psique, da autocompreensão e da autopercepção, né? O transgênero, desde muito cedo, ele olha no espelho e ele não compreende que aqueles caracteres aquele corpo com aqueles caracteres são capazes de identificá-lo. É uma autopercepção. Mas é uma doença psiquiátrica, como já se acreditou? Não, sabemos que não. Desde a década de 80, a professora Maria Helena Diniz já dizia que a intelectualidade das pessoas trans é superior à das pessoas cisgêneros, né? Mas, enfim, esse é um esclarecimento acerca da identidade. E o que acontece quando os marcadores eles não apontam sempre para o mesmo gênero? Nós podemos estar diante de uma pessoa intersexo ou nós podemos estar diante de uma pessoa trans. Então, há a possibilidade de uma pessoa trans ter ela possuir uma convivência pacífica, né? Ela erotizar o sexo, o órgão sexual. Ela pode, sim, nem sempre ela vai sentir repulsa. O que acontece é que ela não se identifica com o gênero que ela nasceu, que foi atribuído para ela no nascimento, né? Por várias razões. Se você falar em incongruência de gênero, né, como se trata na medicina endocrinológica, a incongruência de gênero, nós temos um contingente enorme de pessoas. Existem, quem gosta do TED Talks, tem uma palestra, precisamos rediscutir o gênero, vocês vão ficar surpreendidos, vocês vão falar com uma mulher o tempo todo, uma mulher que se acreditava mulher, não engravidava, foi fazer exame de cariótipo, ela descobriu que ela era homem, foi fazer uma ressonância, ela descobriu que ela guardava órgãos reprodutores masculinos dentro dela, mas ela sempre acreditou que fosse mulher. Então, hoje nós temos ciência
e exames suficientes para ampliar o leque de marcadores de gênero. Então, veja, é muito difícil você pensar em ideologia de gênero quando você começa a se apropriar desse conhecimento, tá? Que são existências, que são possibilidades de gênero além do masculino e feminino. Tendo feito essa ressalva, é muito legal dizer, a doutora Lisiane já disse, que a orientação sexual dessas pessoas, ela pode variar de homossexual para heterossexual e bissexual, ou até mesmo pansexual. Agora, o que é fluido, não só na população trans, como na população hétero, é a expressão de gênero. Poxa, mas o que seria a expressão de gênero? A forma como eu me coloco diante daquele papel de gênero que a sociedade me atribuiu. Então, por exemplo, teve uma fase da minha vida, eu que sempre fui uma mulher com orientação sexual hétero e uma mulher cis, portanto, eu nunca senti nenhuma desconformidade nos meus marcadores, que eu saiba, eles são todos conformes, né? Num dado momento, eu gostava muito de me vestir com roupas mais masculinas. Eu achava elegante, né? Então, isso aí é expressão, é a forma como você expressa o seu gênero. Hoje, tem muito homem que se veste com uma saia, por exemplo, que é uma vestimenta que é própria das mulheres. Ele está expressando um gênero diferente daquele que ele entende ser o dele. Então, tudo isso não pode ser confundido. São 3 terminologias diferentes. E a expressão de gênero assim, desde pequeno ela vai fluindo, mesmo ou por questões de moda, né? De repente vem uma moda aí que o homem pode usar cores que são socialmente mais atribuídas à mulher e por aí vai. Tendo dito isso, a questão das pessoas trans, elas têm tem uma subdivisão importante, que é importante a gente definir quem vivencia a transgeneridade de maneira identitária. Essas pessoas são as pessoas transmasculinas ou transfemininas, que são os transexuais, ou também as travestis. E por que eu estou dizendo travesti no feminino? Porque não existem homens travestis. Travestis são sempre mulheres. E essa terminologia da travesti, cientificamente, se atribuía para o fato de que, normalmente, a travesti é aquela que faz uso da prostituição para se sustentar, né? E aí se convencionou, e talvez esse seja um erro científico, dizer que a travesti erotizava a sua própria genitália. Hoje a gente sabe que o nome travesti é atribuído para aquela que vive da prostituição e também, muitas vezes, modernamente, algumas mulheres se intitulam travestis como uma forma de expressar uma posição política, como a gente tem observado lá no BBB a Lina. A Lina é uma artista, uma cantora, uma apresentadora, uma atriz, mas ela diz, eu sou travesti. É uma forma de apoiar, né, de dar visibilidade àquelas que estão marginalizadas na nossa sociedade. Então, é uma manifestação política. Beleza. Por que se convencionou que não há necessidade de realizar a cirurgia de transgenitalização para autorizar a retificação do prenome para pessoas transexuais? Porque existe um fato importante que talvez a sociedade não saiba, mas essa cirurgia, ela causa esterilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a cirurgia para a constituição de uma neovagina é uma cirurgia bastante desenvolvida, mas para a construção de um neofalo, não. Então, quando a gente fala de pessoas intersexo, por exemplo, né? É um mito no Brasil falar de pessoas intersexo, mas lá no meu programa de doutorado, nós tivemos a alegria de poder falar com uma professora doutora que trouxe dados de que na cidade de São Paulo, capital,
se realizam 8 cirurgias em bebês intersexo por mês. É muito. Só que esse assunto, ele está um tabu na nossa sociedade. E no direito previdenciário, muito mais. Se hoje... Oi, demos uma sumidinha, né? Travou um pouquinho, doutora. Pode só repetir os últimos aí, 20 segundos? Então, assim, no direito previdenciário, a questão do intersexo é um tabu, né? Porque, vejam, a partir do momento que nós temos o direito da classificação, da atribuição e da marcação do gênero neutro ou não definido, nós precisamos ter uma norma trabalhista, uma norma previdenciária que atenda a essas pessoas, e nós não temos. Nós não sabemos qual regra aplicar para uma pessoa intersexo. Com relação ao trans, me parece, tá, que essa hermenêutica já está muito bem definida no julgamento da ADI 4275/Distrito Federal pelo Supremo, que determinou que não há a necessidade da realização da cirurgia de transgenitalização, ela só vai se realizar e o SUS vai fornecer os subsídios para quem quiser, tá? Para quem quiser. Mas ela não é um requisito obrigatório. Até porque a rede de atendimento e os profissionais qualificados para a realização dessas cirurgias, ela é insuficiente para atender a demanda. Tá? Então, veja, existe aí um problema, né, que é conseguir dar visibilidade e reconhecer o gênero trans, o gênero autopercebido, mas, por outro lado, nós temos uma dificuldade muito grande, muito embora o STF já tenha pacificado a questão, para mim, no meu entendimento, porque ele diz que cabe ao Estado regulamentar, mas jamais definir a identidade de ninguém. E essa pessoa, cujo Estado não pode interferir sobre questões relacionadas ao seu autoconhecimento, ela precisa ser protegida pelo Estado e ele não pode exigir, opor nenhuma dificuldade, sob pena de discriminação. Agora, o STF... quando asseverou isso no julgamento da ADI 4275, ele o fez, e não foi à toa. Nós somos signatários da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, nós temos vários precedentes na Corte, alguns precedentes, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vivemos numa sociedade globalizada, que não sobrevive senão movidos, né, pela colaboração e pelo intercâmbio entre as nações. E aí nós temos um grande problema, que é a Declaração de Princípios de Yogyakarta, que foi realizada na Indonésia, e essa declaração, que contou com a participação de membros brasileiros, né, da Secretaria de Direitos Humanos, ela trouxe são princípios orientadores de como as normas de direitos humanos convencionais, assim como as normas nacionais, devem interpretar a questão de gênero. E o Brasil, ele participou ativamente da constituição dessa declaração de princípios, declaração essa que veda qualquer forma de discriminação por gênero autopercebido. E protege tanto a expressão de gênero, quanto a identidade de gênero, a orientação sexual e o direito à privacidade e o resguardo da intimidade. Então, por exemplo, apontamentos como... Foi por isso que na decisão da ADI 4275, o STF vedou qualquer apontamento no documento de pessoas trans que pudesse fazer com que eles fossem facilmente identificáveis ou fossem submetidos a qualquer tipo de constrangimento, né? Agora,
Lá no final de 2018, o INSS me solta uma nota técnica que orienta o procedimento dos servidores em território nacional, e esses servidores, eles estão obrigatoriamente vinculados a essas notas técnicas que regulam os procedimentos, né, no âmbito da autarquia previdenciária, e na contramão do que já vinha decidindo os regimes próprios de previdência social no Brasil, o regime geral de previdência, ele reconhece a possibilidade do reconhecimento do nome social, e aqui eu vou fazer um parêntese, tá? Nome social não é pré-nome, tá? É outra coisa, depois vocês me cobram isso. E ele reconhece o direito do segurado ser tratado pelo nome social, e ele aprova a concessão de benefícios para a pessoa trans, mas com as regras, porque o questionamento era que regra que eu adoto, vou adotar uma regra de conversão, como é que eu faço? E ele disse o seguinte, a regra é a regra atribuída ao gênero biológico. Ao gênero, e aí quando ele fala biológico, eu começo a questionar a qualidade dessa nota técnica, porque quem, em sã consciência, diria que a psique do ser humano não é uma questão biológica? Compreende? Não dá para separar o corpo da mente, nós somos uma unidade que funciona em colaboração. E então, quando o INSS elabora a nota técnica que deixa de reconhecer o gênero apresentado, né, perante o Instituto no momento do requerimento do benefício, ele incide em discriminação em razão de gênero, para mim, sem sombra de dúvida. Né? Para mim, isso é claro como a luz do dia. E por que eu digo isso? Primeiro, porque não há prejuízo. Quando um segurado está diante do Instituto de Previdência solicitando um benefício, existe toda uma história contributiva aí. Né? Então, ele não está pedindo um favor, ele está exigindo e requerendo um direito do ente público autárquico. Se o STF já disse que não cabe ao Estado regular o gênero da pessoa e somente proteger o ser humano, ele, para mim, afronta a decisão do STF. Ele vem afrontar. E pior, com uma norma que orienta somente no âmbito administrativo. E o que faz a advocacia diante disso? A advocacia se vê obrigada a judicializar a questão, a trazer a questão para apreciação do judiciário. O judiciário que deve, a tendência do judiciário é sim, ainda que seja em sede recursal, em conformar a aplicação com o que já foi decidido na ADI 4275, né? E também com os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados e ratificados pelo Estado brasileiro. E aí fica uma questão muito, muito inexplicável, a não ser pela incapacidade técnica em conhecer a questão, né? Que é o segurado. E nessa mesma nota técnica, o INSS concede benefícios, por exemplo, de salário maternidade a homens trans gestantes, né? Mas não reconhece a identidade para fins de aposentadoria, para fins de benefício que tenha regras diferentes para homens e para mulheres. Agora, o intersexo, então, ele está num limbo protetivo e não há sequer nenhuma discussão para falar sobre isso. Nós tivemos ali no âmbito do RPPS, todo mundo sabe que quando existe uma aposentadoria, né, e o ente previdenciário decorre, Estado, né, União, municípios, há sempre a submissão dessa aposentadoria para o Tribunal de Contas correspondente, né?
E na semana passada, o que houve foi a manifestação do Tribunal de Contas homologando o benefício concedido para o servidor de acordo com o gênero que esse servidor manifestou no momento do requerimento do benefício. Nada mais natural diante do que já pacificou o STF. O STF já falou sobre discriminação em razão de gênero, já estabeleceu os critérios para a consideração do crime de ódio, né, da homotransfobia, já definiu sobre o uso de banheiro público, muito embora a gente esteja vendo uma gritaria ridícula sobre isso, né? Por outro lado, nós temos muitas ações que, pela total ausência de vontade do poder público, vêm sendo tomadas pela iniciativa privada, e dentre as quais eu destaco o trabalho de uma grande interlocutora minha, né, mais recentemente, mas uma pessoa que eu quero muito bem e acompanho o trabalho há muito tempo, que é a professora Márcia Rocha. Hoje, ela é conselheira da OAB São Paulo, né, presidente da Comissão de Diversidade. A Márcia Rocha tem um projeto que pouca gente sabe, mas é um projeto que ela começou com R$300 em companhia da Maite Schneider e da Laerte Coutinho, né, a famosa cartunista Laerte, e que buscava a empregabilidade de pessoas trans no mercado de trabalho, né? Existe um grande fórum de empresas, muitas multinacionais, mas muitas nacionais, que chama Fórum de Empregos e Empresas LGBTQIA+. Esse fórum realiza ações no mercado de trabalho para incorporação de profissionais trans e LGBT dentro dos mais variados segmentos, né? E aí nós temos redes como CIA, Accor Hotels, Renner e vários participantes, Escritório Pinheiro Neto, né? Então nós temos assim várias empresas que abraçaram essa luta e dão emprego a essa população. Agora, por outro lado, numa dessas interlocuções, a Márcia me apontou qual é o grande problema da gente não ter dados e dados oficiais sobre a questão da expectativa de vida, empregabilidade, né, e tamanho da população trans no Brasil. O primeiro deles é que a gente fica inviável a realização de políticas públicas. E me parece que a pauta LGBT, no momento atual no Brasil, não faz parte da agenda política, né? Os administradores públicos, infelizmente, não incorporaram isso nos seus projetos de trabalho, nos seus projetos que eles apresentam no momento das eleições para a população. Não é uma preocupação. Mas, por outro lado, existe um problema. Esse índice de 35 anos de idade, de expectativa média, segundo a professora Márcia, né, ele foi apurado muitos anos atrás, quando vivenciávamos aquela epidemia de HIV no Brasil. Nossa! Então, o que ela acha? Pela experiência dela, que tem colocado centenas de pessoas e já colocou milhares, desde o início do Transempregos, milhares de pessoas em postos de trabalho. Ela publicou, gente, vale muito a pena seguir a Márcia Rocha e o Transempregos, tá? Ela publicou dados do ano de 2020 e 2021. 30% das pessoas que foram empregadas pelo Transempregos tinham grau de pós-graduação, vários níveis de pós-graduação. Então, a história de 90% sobrevive graças à prostituição, ela vai depender de questões sociais que passam pela aceitação dessas pessoas no seio da sua família. Então, pessoas trans que são acolhidas por sua família, que são criadas com o amor dos seus familiares, que são acolhidas nos âmbitos, né, nas escolas e depois nas universidades, elas se desenvolvem tal qual as pessoas cisgêneras, os demais membros da sociedade.
O que dificulta e abrevia a vida dessa pessoa, na verdade, são os processos de exclusão. E aí o pessoal fala, mas hoje todo mundo quer ser trans, hoje todo mundo isso. Não, não é isso. Ninguém vai obrigar ninguém a ser trans. O que acontece é que hoje as famílias têm conseguido direcionar uma maior atenção para os seus filhos. Eu amo um livro que foi escrito pela Tamires Nunes e chama Minha Criança Trans. O @ Minha Criança Trans, ela vende esses livros nesse @, tá? Ela é uma escritora de Curitiba e ela narra a descoberta dela com relação à filha Ágata, né, que foi a primeira criança, a criança mais nova a participar, né, de um processo de diagnóstico de transgeneridade, porque ela foi atendida no ambulatório mantido pela USP, pela Unifesp, de atendimento de transgeneridade na infância, que é um ambulatório mantido sob a direção do professor Dr. Alexandre Saad, né? E é o único no Brasil hoje, né? Então, a fila para tratamento é imensa. E o que se faz quando uma criança chega nesse ponto de não se reconhecer conforme o gênero de nascimento? Nada. Se permite que ela se desenvolva sem preconceito, só isso, né? Procura-se evitar que ela seja, de forma violenta, obrigada a desempenhar um papel que ela não deseja, né? Evita-se o sofrimento. E isso tem feito com que as pessoas, cada vez mais, possam se livrar desses processos de exclusão. E eu acho que o direito previdenciário, ele é o direito do amor e do afeto. Quem diz isso não sou eu, é o professor Vitor Souza, né, que é ligado ao IBDP. O professor Vitor Souza falou isso, não é à toa que ele fala isso. Quando o direito previdenciário não reconhecia as uniões homoafetivas, aliás, quando o direito civil não reconhecia direito à herança por pessoas homoafetivas, o direito previdenciário reconheceu a possibilidade dessa união, dentro de um processo que discutia aí a pensão por morte, né, de casais homoafetivos. Então, eu vejo que dentro do direito previdenciário, porque o direito previdenciário cuida, né, das vulnerabilidades e das contingências sociais, eu penso que é o meio ideal para que a gente efetive, né, a proteção desse grupo vulnerável, seja no âmbito assistencial, reconhecendo não uma doença, a transgeneridade, mas o estigma da pessoa trans e a sua dificuldade de acesso aos meios de qualificação profissional e de trabalho, né? Então, é uma maneira de fazer com que aquelas pessoas que, infelizmente, ainda sobrevivem em razão de prostituição e estão submetidas à violência das ruas e às drogas e tudo mais, que elas possam receber uma proteção do Estado, né? Que as questões biopsicossociais, a saber, o estigma da transgeneridade, possam prevalecer, né? Então, a discussão é amplíssima, né? E ela só é efetivada mesmo hoje diante da via judicial, mas temos, graças à humanidade, né? E também a tendência dos julgamentos levarem em consideração os debates acerca do gênero, né? Nós estamos crescendo muito em jurisprudência relativa à matéria. Doutora, quanto conhecimento, quanta informação novas, tanto eu quanto a doutora Elisiane, quanto quem está nos acompanhando, com certeza absorveu muito conhecimento num tema tão importante de esclarecimento técnico, para que ninguém ocorra em julgar de uma forma rasa essa temática. Um dos pontos ali no final, falaste de direito e amor, eu gosto muito de uma fala da doutora Melícia Forman, que ela diz que o direito previdenciário ele vai corrigir as falhas na sociedade, e que primeiro surge
antes do direito, surge o direito ele vai sendo construído com base nas questões da sociedade. Antigamente nós falávamos dos filhos fora de casamento com sua exclusão do direito, depois foram agregados, os homoafetivos, e agora a mesma coisa na questão dos transgêneros, né? Então, primeiro sai da sociedade e vem o direito corrigindo e adequando, e o direito previdenciário corrigindo essas falhas. Aqui, dentro das suas colocações, uma questão me chamou bastante atenção, que é como que está se posicionando o judiciário. Ou seja, o judiciário está com reconhecimento melhor do que a fase administrativa que está na questão biológica. Quando nós tivemos essa decisão recente do TSE, embora não seja um tema novo, novamente ele repercutiu entre as pessoas, trazendo algumas colocações como o homem, se ele quiser se aposentar mais cedo, basta que ele diga que é uma mulher e assim ele vai se aposentar mais cedo. Ou seja, uma fala muito rasa perto de toda essa importância do conhecimento técnico que trouxeste. Inclusive, eu e a doutora Lisiane estávamos falando sobre essa fala que repercutiu diante da concessão da aposentadoria, quando um homem tem o gênero, né, de mulher, então ele vai se aposentar no regime próprio, reconhecimento com a regra de mulher, ou seja, mais cedo. Mas uma mulher que se identifica com o gênero de homem, ela vai ter um prejuízo, porque ela vai se aposentar mais tarde, e ela vai ter passado por todas as dificuldades que nós sabemos de gênero feminino, que até a gente comentou no início, quando a gente fala carreira e desafios da mulher, os desafios de mercado de trabalho, maternidade, o afastamento do trabalho, a dupla jornada, a questão da economia, da sociedade de economia, o cuidado que acaba ficando na mulher, então ela vai passar por tudo isso, e ainda os desafios que tanto homem quanto mulher acabam tendo na questão do transgênero, da identificação de gênero. E aqui eu peço só perdão se eu estiver usando alguma terminologia equivocada, por vezes é um tema novo para nós também, e podemos estar usando alguma terminologia que não é a mais adequada, mas a ideia realmente é trazer luz para esse debate, para que não ocorra falas rasas, onde a gente acabe fortalecendo o conceito e tirando a oportunidade da visibilidade desse debate. E nesse sentido, eu também penso na questão do mercado de trabalho. Até a doutora Heloísa, em outra oportunidade, eu vi colocar que a dignidade da pessoa, ela passa primeiro pelo trabalho e depois pela proteção social. Então, quando nós estamos abordando isso, a dignidade vai estar nesse reconhecimento como um todo. Hoje, a gente tem a questão do INSS, colocando a regra como a interpretação biológica e uma evolução que está colocando a questão do gênero. Só que não temos nenhuma legislação ainda sobre o tema e perdemos uma grande oportunidade na reforma da Previdência de trabalhar essa temática, de aprofundar e na hora da reforma da Previdência talvez ter trabalhado e incluído isso. Então eu pergunto, doutora, qual o modelo ideal que vislumbras, com base na sua pesquisa, no que tem visto até então, se o modelo ideal é a aplicação da regra com o gênero que se identifica no momento da aposentadoria, que daí nesse caso, como a gente colocou, teria um certo prejuízo para quem se identifica, uma mulher que se identifica com gênero de homem, que vai ter que trabalhar a mais, ou se tem algum outro modelo que ficaria mais adequado, o debate quanto a essa construção para o futuro. Veja, doutora Natasha, quando eu pedi para me lembrar da questão do nome social versus retificação de prenome e gênero, é o seguinte: o nome social é só você dizer, olha, eu nasci Heloísa, mas os meus apontamentos vão continuar trazendo Heloísa Helena Silva Pancotti, mas eu quero que você me chame, tá? Eu quero que você me chame de Pedro, por exemplo. Aí eu sou essa aqui que está diante de você, e de agora em diante você vai me chamar de Pedro. É um direito que eu tenho, né? Tem lei para isso, e isso é nome social. O problema é que retificação de nome e gênero é um processo muito mais complexo do que isso. Então, quando você fala, é só ir lá falar que é mulher, não é assim que funciona. As repercussões são outras. A transgeneridade,
mais que as pessoas possam, tá, se redesignar ou se assumir enquanto uma pessoa trans tarde na vida, como, por exemplo, a Ana Carolina Apocalipse, rainha do Twitter e nova modelo, né, da Nívea, ela se assumiu com 62 anos. E aí, quando a revista Marie Claire perguntou para ela qual foi o motivo, ela disse o seguinte: eu passei todos esses anos sofrendo porque eu tinha muito medo do que os meus pais iam dizer. Imagine, hoje ela tem 62 anos. Ela foi casada, ela teve filhos, porque nós que estamos aqui nessa live sabemos, né, que você pode ser heterossexual, homossexual. Então, o fato de casar com mulher, não faz a menor diferença, né? Nós sabemos que isso pode variar. Mas a Ana Carolina disse, ela constituiu família, teve filhos, né? E falou o seguinte: se eu tinha muito medo de não conseguir chegar na idade que eu tô. Se eu tivesse assumido na minha época, desde a idade que eu entendi que eu era mulher, eu não estaria aqui, né? Eu não teria chegado na minha posição, não teria 62 anos, eu teria entrado para a estatística. Então, até porque a classe social, ela exerce uma pressão bastante grande, né? Então, quanto maior a classe, maior a expectativa de vida. Isso acontece na sociedade como um todo. Nós, mulheres, sabemos que o gênero tem um papel importante nisso. Imagine a transgeneridade, né? Então, você fica, quanto mais na base, né, das camadas sociais da sociedade você estiver, mais sujeito à violência. O modelo que ficou definido, que eu não chamo de modelo ideal, mas que ficou definido de forma cristalina ali pelo julgamento da ADI 4275, que é a hermenêutica que deve ser adotada, é a de reconhecimento do gênero declarado no momento da requisição do benefício, seja ele para beneficiar ou para não beneficiar. Mas eu não encontro no transhomem, numa pessoa transmasculina, essa queixa, tá? Porque eles pretendem ser reconhecidos como homens, né? Eles não pretendem benefícios, eles só querem ser reconhecidos identitariamente. Mas eu não acho que esse é o modelo ideal, por conta, e essa é uma teoria que está em desenvolvimento. Eu acho que a melhor teoria, eu vou testar essa hipótese agora na minha tese de doutorado, é uma teoria muito parecida com os aportes regulatórios que estão acontecendo no sistema de previdência social na Argentina. Eu penso, tá, que essa discussão nós precisamos de parâmetros únicos, tá? As pessoas se aposentam assim, homens e mulheres, regra única. E aí a gente vai abonar, são abonos, né, que a gente vai aplicar em razão do tipo de atividade que ela desempenha, né, do tipo de influência no físico das pessoas, da classe social, na capacidade que aquelas pessoas têm de se manter contribuindo, índices de desemprego, gênero. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração, porque a sociedade hoje evoluiu a tal forma, e muito disso a gente deve para o movimento feminista, né, doutoras, que ainda que nós estejamos cumulando as funções no âmbito social, que é a nossa profissão, que é aquilo que a gente leva e contribui para o nosso país e para a nossa sociedade, ainda que nós tenhamos ali um trabalho reprodutivo não remunerado, que são as nossas funções domésticas, né? O Estado tem que remunerar esse trabalho. Por quê? Porque ele é um trabalho que beneficia toda a sociedade. Se alguém tem que deixar o emprego para cuidar de uma pessoa idosa, quem é que vai cuidar? Mulher. Então, esses fatores precisam ser levados em consideração. Na Argentina, esses abonos, eles estão sendo testados. Então, assim, a regra é única. Se você é mulher, você pode abonar tanto tempo da regra. Se você é mãe, você pode abonar tanto tempo por filho.
Se você é mãe de uma criança com deficiência ou uma criança que você adotou, você pode abonar tanto. Eu acho que talvez esse modelo possa responder melhor à nossa sociedade, porque ele, por exemplo, se você toda a sua vida contribuiu com patamares de salário mínimo, por exemplo, você tem direito à sua aposentadoria por um tempo menor. Por quê? Comprovadamente são as pessoas que têm mais dificuldade de reunir a carência necessária para a concessão desses benefícios. Então, por que eu digo isso? Para evitar, por exemplo, né, que um morador da região mais periférica de São Paulo tenha uma expectativa de vida de 45 anos, porque ele vive no meio de uma favela, com uma renda mínima, sujeito, sem condição sanitária e sujeito à violência extrema, que essa pessoa tenha que cumprir a mesma regra que um morador do bairro Morumbi, né, que contribui ali pelo teto, ou que tem um emprego sólido, que tem uma estabilidade financeira e que tem uma expectativa de vida que passa de 89 anos, por exemplo, né? Então, aquelas contribuições, aqueles caquinhos de contribuição que nunca vão virar um benefício, mas que foram coletados pelo Estado, a propósito daquela pseudo-solidariedade do nosso sistema de seguridade social, ela vai manter os benefícios dessas pessoas que contribuem por menos tempo do que fruem os benefícios. E esses benefícios de longa duração têm patamares muito mais altos. Então, isso tudo precisa ser considerado para que a gente não continue reproduzindo esse desenho que faz com que a camada mais vulnerável mantenha o sistema de seguridade social para... Eu estou falando de RGPS, tá? Não estou falando de serviço público, de RPPS, nada disso. Mas a gente evita que esses benefícios possam... essas contribuições que acabam perdidas e que nunca vão virar um benefício, ou que vão virar benefícios de valores muito pequenos, ou que vai fazer com que essas pessoas migrem lá para o assistencial, e aí fiquem sujeitas a esse pente fino que tem cessado mais da metade, né, de tudo que tem analisado. Então, justiça social se faz levando esse assunto a sério, né? E eu penso que esses abonos que levam em consideração as vivências sociais, né, e a realidade social de cada um, talvez eles atendam melhor aos princípios da solidariedade, da distributividade e da universalidade de um sistema produtivo, de um sistema de seguridade social que possa, de fato, proteger a sociedade, né? E não oferecer um benefício para uma pessoa que vai fruir por mais tempo do que vai contribuir, e fazer com que esse benefício seja custeado com contribuições que jamais vão se reverter em benefício. Perfeito, muito interessante esse viés e realmente um sistema que realmente inclua, né? Não como hoje a gente tem uma exclusão de grande parte da população e que leve em considerações as peculiaridades de cada um. Então, muito interessante assim parar para pensar e refletir, e um estudo bem pertinente. Doutora Elisiane, vou lhe passar a palavra para que possa seguir para o próximo bloco. Obrigada, doutora. É muito esclarecedor para nós, é uma baita aula, né, como costumam dizer no Rio Grande do Sul. Esclareceu muitas perguntas, inclusive tinha algumas perguntas formuladas aqui para a doutora, mas a doutora já nos esclareceu bastante e teríamos muito mais, porque é um assunto muito abrangente, né? Então, muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. E agora a gente vai, então, para o terceiro e último bloco, que é o bloco Quem é Quem. Bom, então essa pergunta que eu particularmente gosto muito, quero perguntar para a doutora Heloísa Helena Pancotti. Quem é você sob a ótica Mulheres e Previdência?
Eu sou uma advogada, né? Eu adoro inventar novas teses, assim. Hoje estava trabalhando em uma. Eu acho e eu confio no meu sistema no sistema de previdência social, no sistema de seguridade social. Eu sou contrária a achar que precisa se vender uma ideia de que a pessoa é capaz de cuidar e assistir a si própria, especialmente na velhice e no momento das vulnerabilidades. Eu acho que essa proteção tem que ser dada pelo Estado, né? Eu dedico muito do meu dia a ver a efetividade desses direitos na justiça. Eu adoro estudar, eu adoro assistir palestras e cursos dos meus colegas, até fico meio sem jeito às vezes, porque às vezes a gente senta para ouvir um colega falar, o colega fica chateado, mas assim, eu aprendo todos os dias. Dentro do direito previdenciário, eu me considero uma pessoa que luta, mas uma pessoa que aprende todos os dias, e uma pessoa que se alegra em saber que o meu cliente, o segurado, quando eu consigo fazer o meu trabalho bem feito, quando eu consigo que o magistrado, ou até mesmo o servidor, né, do regime de previdência, enxergue aquilo que eu quero demonstrar, quando eu consigo aquela hermenêutica perfeita para o meu caso concreto, eu me sinto muito feliz, né? Porque, como diz a professora Adriane Bramante, um benefício concedido é uma família protegida, né? Então, eu sinto um orgulho danado da minha profissão, né? E eu tenho muito orgulho de entregar uma carta de concessão para um cliente. Eu fico muito feliz quando isso acontece. E uma das coisas que mais me trouxe felicidade no ano passado foi a notícia que quem quiser se aprofundar, eu vou pegar ele aqui só para mostrar. Uma das teses que eu defendo aqui no Previdência Social e Transgêneros, né, da editora Juruá, é a vulnerabilidade social para concessão de benefício de BPC, de prestação continuada. E aqui pertinho, né, na região de São José do Rio Preto, um magistrado federal acatou essa tese. Então, eu consegui, né, fazer com que uma travesti que estava vivendo em um prostíbulo, né, conseguisse um BPC, e a advogada me informou que essa pessoa hoje conseguiu sair dessa situação graças ao BPC. Então, se o BPC, que é talvez o maior benefício da assistência social hoje, é aplicável sempre que uma pessoa encontra-se em situação de vulnerabilidade, nós, advogados, talvez possamos lançar mão desse instrumento, né, e levar essa tese para proteger essa população em situação de rua, a que vive, e aí eu estou incluindo, né, toda a população, não só a população LGBT, mas também a população de rua, por que não? Né? Se o Estado precisa dar conta de todo mundo, né? Nós nos compromissamos constitucionalmente a oferecer uma vida digna para todo mundo. Então, se esse é um instrumento capaz de conter, né, a vulnerabilidade extrema, eu não conheço uma vulnerabilidade maior que uma pessoa, uma família, né, nesse momento tão difícil, se encontrar em situação de rua, por exemplo. Então, o BPC está aí para isso, gente. Vamos emplacar essa tese, nós já conseguimos, assim, furar aquela bolha, né, e já conseguimos, assim, alguns juízes que entenderam que, de fato, é um dever do Estado. Então, quando eu, Heloísa, enquanto advogada previdenciarista, sou uma pessoa extremamente curiosa, uma pesquisadora incansável, uma advogada que se propõe, né, a ouvir e compreender as questões sociais, mas também uma pessoa extremamente feliz com cada conquista que a gente consegue. E como mulher, tendo vencido tantas
dificuldades, né, até conseguir chegar aqui onde hoje eu me encontro, não que eu me considere uma pessoa destacada ou uma pessoa melhor que ninguém, mas assim, tendo furado essa bolha, né, tendo vencido essas dificuldades, eu sou uma pessoa extremamente grata por aqueles que contribuíram com a minha evolução, pelos professores que eu tive, pelos meus amigos, pelos meus clientes, né, e pelos meus leitores, que hoje estão materializando aquilo que um dia eu desenhei, né? Então, não existe satisfação maior para mim do que essa. Obrigada, doutora, mais uma vez. Com certeza, essa área que a gente trabalha é muito humana, é muito gratificante, né? Eu ouço a doutora falar, né, que é a concessão do benefício, né, essa sensação, essa felicidade, e realmente pactuo desse sentimento. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer muito. Eu acho que até a gente pode, de repente, em outro momento, como tem muita coisa para discutir, trazer novamente esse tema aqui, se a doutora Natasha concordar comigo. E doutora Natasha já concordou. Essa temática da vulnerabilidade social, fiquei bem curiosa para a gente, em outro programa, abordar mais e realmente divulgar mais essa tese. A gente tinha até separado uma perguntinha antes da incapacidade social, mas é muito necessário. Daí entra a questão da advocacia, às vezes desconhece que a tese está passando, desconhece a argumentação, e só nessa forma, propagando, testando, a gente pode sim conseguir uma proteção social efetiva e encontrar e fornecer essa dignidade para as pessoas. Então, nossa, excelente essa temática, excelente essa decisão. Isso dá uma energia para nós previdenciaristas, assim, de ver que e principalmente para quem escreve tese, para quem é da academia, ver efetivação na prática desse direito social que por vezes vimos discutindo, né? Então, sensacional. Muito obrigada, doutora Heloísa, por tudo que trouxeste hoje, que ainda vai compartilhar, se puder, na sua agenda conosco. Claro, eu agradeço o convite gentil, adorei poder contribuir com vocês, o programa, ainda mais estando junto de duas mulheres, né? Comandando aí todo um programa agradabilíssimo e contribuindo com a disseminação dos estudos no direito previdenciário. Então, fica aqui o meu agradecimento, me coloco à disposição de vocês sempre que possível, tá bom? E agradecer também para quem ficou acompanhando o nosso bate-papo até agora, né? Muito obrigada a vocês que estão aí buscando aperfeiçoamento e se dispuseram a me ouvir um pouquinho. Muito obrigada. Com certeza foi uma honra para a gente, doutora. E assim, como a gente colocou, gostaríamos de falar mais, né? Mas como a gente já está estourada no nosso tempo também, para não nos alongarmos muito, né, no programa, já fica o convite para, de repente, uma próxima vez a gente falar, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para ser dita, e lhe ouvir foi um grande prazer e um grande aprendizado, doutora. Bom, como eu falei, já estamos estouradas de tempo, mas agradeço aqui, doutora Natasha, doutora Heloísa, agradeço ao público que está aí também, desejo uma ótima, excelente noite a todos e fiquem sempre nos acompanhando aqui na Rede Previdência, acompanhando as notícias, acompanhando a discussão desses temas tão importantes para o direito previdenciário. Um grande abraço a todos. Abraço.